Boa noite, irmãos. Muita alegria poder mais uma vez estar com vocês para cultuarmos juntos ao Senhor nessa nossa quarta-feira de oração, também de meditação na palavra de Deus e de intercessão de uns para com os outros, manifestação de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e continuará fazendo. Vou fazer a leitura da palavra de Deus hoje na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, começando ali então no versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele exorta-nos à prática da oração em favor de todos os homens. O texto nos diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo nos dá instruções acerca da oração, de que nós devemos, antes de qualquer coisa, nós devemos nos colocar diante do Senhor em oração. E nós devemos orar ao Senhor em favor dos reis, em favor de todos os homens e em favor de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Então, esses dias, tem dias que de fato nós devemos orar, devemos nos colocar diante do Senhor na confiança plena de que Ele é Deus e de que Ele ouve as nossas orações, e que, através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo como Salvador, Ele está caminhando conosco a cada dia, porque Cristo agora está vivendo em nós. Paulo diz aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é Cristo quem está vivendo em nós, é Cristo quem está cuidando das nossas vidas a cada dia, que eu e você então possamos substituir a nossa vida pela vida do Senhor em nós. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por esse momento em que nós estamos reunidos como igreja, ainda que de maneira virtual, Senhor, para cultuar o Teu nome, para render a Ti nosso louvor, nossa adoração, para manifestar a Ti, ó Deus, a nossa gratidão, as nossas súplicas sendo colocadas diante de Ti, porque nós cremos no poder do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa, Deus, a cada uma das pessoas que estão conosco hoje à noite, cada um de nossos irmãos em Cristo. Oramos pela saúde do Teu povo, Senhor, suplicamos que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos sare de todas as enfermidades, não só a nós que somos Sua igreja, mas a toda essa cidade, a toda a população brasileira que tem agonizado, ó Deus, através desse vírus. Pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua direção para o nosso culto de hoje à noite e especialmente, Pai, que nós sejamos edificados por meio da Tua palavra santa. Assim, Pai, nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos então para um bom momento de louvor, de adoração. Faça desse momento um momento em que sua alma seja derramada diante do Senhor em adoração a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Olá, irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. Eu gostaria de ler somente um versículo para começarmos nosso momento de adoração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós,
e que as nossas vidas realmente sejam centradas na vontade de Deus, que realmente sejamos santos como é o nosso Deus. Purifica-me como ourives, refina ouro. Purifica-me, quero ser santo e puro. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados, que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer, pronto a te obedecer, pronto a te obedecer. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, irmãos, vamos mais uma vez fazer uso da palavra de Deus nessa noite e eu quero falar hoje sobre esperança, a esperança cristã, a esperança dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, ele nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito.
Repetindo o versículo 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Oremos. Bendito Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito que está sobre nós nos dê entendimento nessa noite da esperança que nós temos, não só aqui nesse mundo, mas uma esperança que nos está preservada no céu. Abençoa o entendimento do teu povo, é o que nós te pedimos e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Paulo, então, irmãos, fala sobre esperança no versículo 5 e ele está, então, dizendo que essa esperança para os crentes lá de Colossos, também para a nossa vida hoje, é uma esperança que está preservada nos céus, e essa esperança ela foi nos dada a partir de nós ouvirmos a palavra da verdade do Evangelho. Sem o Evangelho, o homem não tem esperança. Podemos ter esperança no sentido humano, aqui embaixo, mas quando nós pensamos no sentido da esperança eterna, a única fonte de toda essa esperança para a eternidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais pode dar então esse homem esperança. Então pensemos um pouco hoje à noite sobre a esperança cristã, a esperança que Cristo nos dá por meio da sua santa palavra. É interessante que essa palavra esperança, ela significa algo ansiado. É quando você é adolescente e aí teus pais começam a planejar uma viagem. E cada dia que vai passando e ficando mais próximo daquele dia da viagem, aquela ânsia vai aumentando no seu coração. Aquilo vai crescendo na sua vida. E para alguns de nós, a ansiedade era tanta que a gente até nem dormia e não comia. Então, esperança no aspecto bíblico é algo desejado ardentemente. Então, quando Paulo fala dessa nossa esperança em Cristo, ele não está falando de uma esperança comum, ele está nos falando, irmãos, de uma esperança que deve ser algo ansiado ardentemente em nosso coração. Esperança, então, significa ter uma expectativa que é fundamentada em direitos, é uma expectativa fundamentada em reais probabilidades e em reais promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. O fato é que muitas pessoas vivem nesse mundo sem esperança. Essa esperança da qual o apóstolo está nos falando, muitas pessoas estão vivendo nesse mundo sem ela. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 12, ele nos diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que ele coloca nesse versículo a aliança de Deus, as alianças e as promessas que Deus havia feito para o povo de Israel. E quando nós estamos vivendo sem essas promessas, e quando nós estamos vivendo sem o acordo dessa aliança, nós não tínhamos esperança e nem tínhamos Deus nesse mundo. Graças, porém, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando então cremos no precioso nome de Jesus Cristo, deixamos de ser estranhos às alianças das promessas de Deus. Agora nós estamos com Deus nesse mundo, Deus está conosco e nós temos uma esperança eterna. Aleluia! Cremos plenamente nessa esperança. Então, quando nós olhamos para esse mundo e nós o percebemos sem essa falta de esperança ou com essa falta de esperança, nós vamos entender que a falta de esperança no coração humano, ela é sobretudo por causa da pecaminosidade do homem. O homem, então, ele tem uma necessidade de Deus. E quando nós olhamos o mundo ao nosso redor,
nós o percebemos um mundo sem esperança. Dizem que o ex-presidente norte-americano Barack Obama teria mencionado a palavra esperança 450 vezes em seus discursos. E isso então nos ajuda a entender como o mundo vive sem esperança. Se é algo que precisa ser dito repetidamente para o mundo, então nós o percebemos sem esperança. Contudo, nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ainda que nós estejamos vivendo nesse mundo sem esperança, nós não podemos nos assemelhar aos homens que vivem desesperados. E isso porque nós temos uma esperança viva. As adversidades, os contextos nos quais nós somos conduzidos a passar, as ações que nos acontecem no dia a dia, as ações más, por exemplo, a pandemia do coronavírus, não pode tirar de mim, de você, a esperança em Jesus Cristo. Porque essa esperança ela não nos é dada pela ausência da doença. A esperança em Cristo não nos é dada pela ausência de dificuldades. A esperança que nós temos em Cristo, ela nos é dada pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida. Então nós não podemos nos assemelhar, nós não podemos viver como os homens que não têm esperança. Isso porque nós, os que cremos em Cristo Jesus, temos uma esperança viva. Pedro, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que maravilha! Nós somos regenerados pelo Senhor para uma viva esperança. E a esperança viva que o Senhor tem nos dado, ela é sim, para vivermos nesse mundo. Mas, mesmo que eu e você tenhamos essa esperança e possamos viver com essa esperança nesse mundo, é preciso que nós tenhamos a convicção de que aqui nós somos passageiros, de que aqui é temporário, e que, sabendo da temporalidade da nossa vida nesse mundo, nós precisamos ter essa esperança para a eternidade. E nós louvamos a Deus porque Ele nos regenerou para essa bendita e viva esperança. E que esperança é essa? É a esperança da vida eterna. A esperança da eternidade com Deus. Nada, irmãos, nada nos rouba essa esperança. Nada nos tira a alegria de sabermos que nós temos uma eternidade garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos regenerou por meio dessa viva esperança. A Bíblia diz em Tito capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Lá no passado, na eternidade passada, Deus nos prometeu essa esperança no seu Filho Jesus Cristo. Quer nós estejamos sofrendo agora, quer nós estejamos adoecendo e lutando contra uma doença tão cruel, tão avassaladora, nós temos esperança em Cristo Jesus. E nós vamos então passar pela doença ou não passar. Isso é com Deus, depende do Senhor. Se Ele nos permite passar pela doença, nós passamos por ela com esperança, firmados na esperança eterna. E continuaremos aqui, nessa bendita esperança. Porém, se Ele não nos curar no meio de toda essa enfermidade, sofreremos a enfermidade, passaremos por ela, mas não perderemos a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa esperança que nós temos então, irmãos, é algo no que nós devemos estar fundamentados a cada dia. O que nós então devemos aguardar aqui nesse mundo, ou o que nós devemos ampliar a nossa visão acerca dessa esperança. Quando chegar essa esperança, quais são as coisas que ela nos trará? 3 coisas distintas que eu quero falar com você agora de forma prática. Primeiro é a glória.
a esperança que nós temos nos trará a glória. Romanos capítulo 18, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Há uma glória eterna preparada para nós. Há uma glória eterna reservada para aqueles que creem em Jesus Cristo no céu. E Paulo, então, ele diz que o que nós sofremos aqui, no aqui e agora, não é nem de perto para ser comparado com essa glória que há de ser revelada em nós. A palavra glória a ser revelada em nós diz que nós sairemos de um estado de humilhação, que nós sairemos de um estado de sofrimento do tempo presente para um estado de exaltação. Quando nós formos então elevados à eternidade com Deus, sairemos desse estado de humilhação, desse estado de sofrimento nesse tempo presente, e nós seremos então exaltados à presença santa de Deus, aonde nós estaremos eternamente com Ele. Quando nós então formos para o céu, a glória de Deus refletirá na nossa vida. Nós seremos inseridos ante a Shekinah de Deus. A glória plena e eterna de Deus se manifestará sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. Posso dizer para Ele com grande alegria hoje à noite: muito obrigado, Senhor, porque um dia eu entrarei nessa Tua presença e essa glória do Senhor será refletida na minha vida. Que esperança, irmãos! Que esperança nós temos! Quando essa nossa esperança ela for concretizada, ela vai trazer benefícios não apenas para nós, mas ela também vai trazer benefícios para a própria criação. Paulo lá em Romanos vai falar disso, que a criação ela geme agora esperando a bendita manifestação dos filhos de Deus. Então, todas as coisas serão mudadas quando a bendita glória de Deus se manifestar sobre nós. Enfrente a vida, lute a cada dia. Quer você esteja saudável hoje, quer você esteja doente hoje, apegue-se à esperança da glória de Deus que há de ser revelada a você e de que você um dia será introduzido diante dela. Em segundo lugar, nós devemos esperar a manifestação do Filho de Deus. O Filho de Deus se manifestará a nós. Colossenses capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Seremos manifestados com Ele em glória. E aí eu tento pintar o quadro desse versículo na minha mente, e eu gostaria que você, por um instante, tentasse pintar essa cena na sua mente. Cristo, nosso general, vitorioso, vencedor, entrando na presença do Pai, porque Ele virá para nos buscar, entrando comigo e com você, como se nós fôssemos um despojo de guerra, conquistados pelo precioso sangue derramado lá no Calvário, levados e apresentados perante o Pai em glória. Nosso Senhor, irmãos, a qualquer momento há de vir a esse mundo, e a sua manifestação ou a sua vinda nos unirá definitivamente a Ele, e nós seremos então assim manifestados com Ele em glória diante do Pai. Dá para imaginar por um instante essa cena, o céu. Eu não sei como é o céu, eu ainda não fui lá, mas eu sei que há uma sala do trono no céu. Eu imagino Jesus Cristo entrando naquela sala, ladeado pela sua igreja, rodeado pela sua igreja, cercado por todos os salvos, por todos aqueles que estão aguardando a bendita manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo. Definitivamente entraremos na presença de Deus, nós seremos manifestados com Ele em glória, nós seremos apresentados ao Pai como um despojo de guerra.
O Senhor lutou contra Satanás, nos conquistou para a glória do Pai. E nós entraremos ali para a eternidade, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. João capítulo 3, 1 de João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E por fim, irmãos, quando a glória for a nós manifestada, nós definitivamente estamos eternamente com Deus. Como vai ser a eternidade, não sabemos. Os detalhes da eternidade futura, a Bíblia não nos diz. A Bíblia só nos diz que Deus veio de uma eternidade e vai para outra eternidade. E na próxima eternidade, na eternidade futura, aqueles que creem em Jesus Cristo estão inseridos nela. Farão parte dela. Então, naquele momento da vinda de Jesus Cristo, a concretização da nossa esperança é que nós estaremos eternamente na casa do Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Palavras de Jesus Cristo. Um pouco antes de voltar para o céu, Ele está conversando com seus discípulos e Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A esperança do Evangelho, irmãos, não estaria completa se na Bíblia nós não encontrássemos essas palavras de Jesus Cristo. A esperança do Evangelho não seria plena se eu não pudesse ler João capítulo 14, versículo 3. A esperança do Evangelho, ela não existiria se eu não pudesse ler, se você não pudesse ler as palavras de Jesus Cristo dizendo: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A esperança bíblica está completa aqui. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas completam toda a nossa esperança no Senhor. Ele tem um início, a esperança bíblica tem um início com o nascimento de Jesus Cristo e ela culmina com a sua volta para conduzir a sua igreja, para estar com Ele na eternidade. Começa com o nascimento, termina na volta, na vinda do Senhor para levar para si um povo comprado pelo seu sangue, sangue precioso derramado lá na cruz do Calvário por nós. Temos uma história bonita na Bíblia, mas nós não temos apenas uma história bonita sobre o altruísmo de Jesus Cristo que não menciona o seu retorno. Nós temos uma história linda sobre a entrega do Filho de Deus, que não usou com usurpação o ser igual a Deus. Ele foi altruísta, ele abriu mão da sua posição no céu, deixou de ser Deus para tornar-se homem, mas essa história, ela é fantástica, porque no final ele menciona o seu retorno a esse mundo. E se nós não tivéssemos a menção de que Jesus Cristo vai voltar um dia a esse mundo para nos levar para a casa do Pai, para estarmos com Ele, nós estaremos crendo em uma falsa esperança. Mas a garantia de que Ele vai voltar enche o meu coração, enche o seu coração de certeza para a eternidade. E de eternidade na casa do Pai. Como é maravilhoso, irmãos, sabermos que as lutas que nós passamos aqui, elas cessarão um dia. E que a vida não termina quando eu e você morremos. A vida continua depois da morte. A vida continua com o Senhor que tem nos comprado com o seu sangue precioso. A vida é eterna. Aqui ela é temporária e aqui nós morremos por consequência do nosso pecado. Mas em Cristo, tendo sido perdoado dos nossos pecados, nós temos então essa garantia de eternidade na casa do Pai. Você está apegado a essa esperança? Você está firme na esperança da garantia
de Jesus Cristo, de que Ele vai voltar um dia para lhe levar para a casa do Pai, que um dia Ele voltará a esse mundo para lhe conduzir em triunfo, entrando na presença do Pai. Para você que não é um crente, talvez você está vivendo sem esperança, mas a palavra de Deus te dá grande esperança hoje à noite. Você precisa voltar-se para essa esperança da palavra de Deus e ouvir as palavras de Jesus Cristo, que um dia veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, mas antes disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você quer estar com o Senhor? Você quer estar na eternidade com Ele? Então creia na sua palavra, creia no Evangelho, voltando para o capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Somente o Evangelho pode lhe dar esperança. Somente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pode te dar esperança eterna. Ninguém mais, nenhum homem, nenhuma entidade, nada nesse mundo pode dar a esperança que a palavra de Deus te dá. Portanto, volte-se para o Senhor, creia nele, entregue sua vida a Ele e confie nele como Senhor e Salvador da sua vida. Por que será que nós temos toda essa esperança? E por que será que, tendo toda essa esperança, irmãos, falamos tão pouco dela? Não sei se você já se deu conta que nós falamos tão pouco da nossa esperança em Cristo. Será que nós estamos condicionando a nossa esperança em Cristo apenas para esse mundo? Será que ter esperança em Cristo para mim e para você é apenas estar bem aqui e agora? E olha que há um evangelho que ensina isso, que prega isso, que ter esperança em Deus é você estar tão pleno aqui de bens materiais, de riqueza, de bem-estar. Mas essa não é a esperança bíblica. Muitos têm feito da esperança em Cristo e têm pregado essa esperança em Cristo para esse mundo. Mas se assim formos, se a nossa esperança em Cristo estiver apenas aqui nesse mundo, a palavra nos diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não há esperança em Cristo para esse mundo apenas. Nossa esperança em Cristo nos faz estar tranquilos aqui, mas ela tira de nós tudo aquilo que faz o nosso coração estar preso aqui e o eleva a estar preso na eternidade com Deus. Portanto, que eu e você possamos nos valer da nossa esperança, que é uma promessa feita pelo Deus que não pode mentir, para que assim nós possamos produzir, por meio dessa nossa esperança, cada dia, uma viva esperança na vida de outros. Para que por meio da minha esperança em Cristo e da sua esperança em Cristo, você possa produzir uma viva esperança no coração daqueles homens que ainda não conheceram a Cristo como Salvador. Portanto, meus irmãos, nos apeguemos a essa esperança. Façamos dela a razão de ainda estarmos aqui. A razão de que o Senhor tem nos deixado aqui é para pregarmos essa esperança e esse Evangelho Salvador a todos aqueles que ainda precisam crer em Cristo. Fique firme na sua esperança no Senhor. Apegue-se a ela e por meio dela que possamos vencer todas as lutas do nosso dia a dia. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por tão grande esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esperança para a eternidade, Senhor. Não esperança apenas para esse mundo. É verdade, a tua esperança nos dá bem-estar nesse mundo, mas não é apenas para cá a esperança que nós temos em Cristo. É uma esperança eterna. É uma esperança que nos introduzirá na sala do trono, diante do Pai, onde nós seremos conduzidos em triunfos pelo Teu Filho Jesus Cristo. Portanto, Senhor, nos abençoa
nos dá a graça, Pai, de nos apegarmos à esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, a cada dia, e que nós possamos viver por meio dela. Deus querido de toda bondade, continua, Senhor, cuidando da Tua igreja. Continua, Senhor, sarando vidas enfermas. Continua, ó Deus, trazendo saúde para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e pondo um fim, ó Deus, nessa pandemia. Deus, que isso esteja totalmente no controle do Senhor e que a seu tempo tudo isso passe e que nós possamos, ó Deus, estar apegados ao Senhor para darmos continuidade à nossa função como sua igreja aqui nesse mundo. É assim, Pai, que nós te pedimos, nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, vamos então projetar nossos pedidos de oração. Reúna sua família agora, vamos orar juntos, vamos interceder uns pelos outros e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe.